Nós queremos abençoar os irmãos que vieram aqui hoje pela primeira vez, abençoar toda a comunidade, os que de longe recebem a palavra e dizer da nossa alegria de estarmos nesta comunhão e de podermos examinar as Sagradas Escrituras em busca de consolo, de orientação e de sabedoria. Pois o Senhor nos deu a sua palavra para que tivéssemos um referencial, para que nós, o seu povo, pudesse saber o que é certo e o que é errado, o que podemos e aquilo que não devemos fazer. E se nós não conhecermos os escritos do nosso Pai, nós não teremos esta referência. Hoje separamos um salmo de número 90, a gente quer pedir aos irmãos aqui presentes, os nossos queridos que nos acompanham. O Salmo 90 é uma oração de um homem chamado Moisés, não é o Moisés, o libertador, é um outro Moisés que escreveu esta oração. Quando nós olhamos para a vida é uma grande escola. Nós vemos o homem lutando para vencer as muitas dificuldades. Em todos os setores da experiência humana, encontramos lutas na família, lutas para criar os filhos, para ter um bom relacionamento conjugal, lutas na vida profissional e lutas também na vida com Deus. Percebemos que a experiência da vida não é uma experiência muito fácil de se levar. Os obstáculos, eles aparecem e eles precisam ser vencidos. Mas, semelhante a uma batalha de verdade, o soldado, quando está lá na frente para desempenhar sua tarefa de guerra, de luta, ele segue ali uma estratégia que não é dele, não é mesmo? O soldado obedece a um comando que está atrás dele, que planejou, que determinou de que forma a luta seria travada, em qual sentido o pelotão iria caminhar, as armas que seriam usadas nessa luta. O soldado, ele não faz a luta por si. E se a vida é mesmo uma batalha, irmãos, é interessante a gente se perguntar sob o comando de quem nós estamos lutando. Qual a razão de tantos infortúnios, de tantos insucessos, de tantas vidas que são destroçadas a cada dia pelo inimigo? A razão é uma só. Essas pessoas lutam por si mesmas. Elas mesmas é que resolvem o que fazer das suas lutas nos muitos campos da vida. Elas lutam sem um comando. Elas lutam sem um planejamento. Elas não entendem que são soldados que lutam e que precisam de ter uma fonte que possa orientá-las nesta vitória. E nós que somos o povo de Deus, temos as nossas lutas e são lutas árduas, porque anunciamos uma verdade que não está no mundo. Anunciamos uma verdade que o mundo não gosta, que os homens do mundo não querem ouvir, que os poderosos não têm qualquer interesse, porque esta verdade fala contra os próprios interesses
desses homens que hoje governam o mundo através de um poderio material. Mas não é só material, não, porque por trás do poderio material está um poderio espiritual. E com toda certeza, pelo fruto que produz esse poderio, nós vemos que não pode ser uma árvore de boa qualidade. Por trás dela está o espírito do mundo, o espírito das trevas. Quando nós empenhamos as nossas lutas, nós não podemos desconsiderar a orientação do nosso Deus, que é o nosso general, com os anjos, com o Espírito Santo, com o poder que ele tem para ordenar esta luta, governar estas batalhas. Nós só seremos vencedores se nós formos orientados pelo Espírito do nosso Pai. Diria Moisés, lá no passado, o Senhor dos exércitos, o Senhor das lutas, que é o nosso Deus. A gente não entende muito bem isso, irmãos, porque achamos que a vida é uma experiência de gozo. O que nós achamos da vida é o que os homens, donos do mundo, acham. Que nós viemos aqui para gozar, para ter, para comprar, para consumir, para vender, para passear, para se divertir. Eles acham que a vida é isso. E para nossa tristeza e vergonha, muitas igrejas também estão preocupadas com essa felicidade do homem. Com a felicidade terrena, não com a felicidade do espírito como filho de Deus, como alma imortal que ela é. Vós sois deuses, disse a Escritura. Isso precisa mudar tudo em nossa vida. Nós temos que, de uma vez por todas, irmãos, entender que vivemos uma experiência de credenciamento, que nos prepara para um futuro glorioso. Nós somos a geração de Davi, irmãos. Nós somos a geração de Abraão. Nós descendemos das raízes do povo santo. E como eles, nós também estamos sendo preparados e credenciados para algo grandioso que vem depois da grande tribulação. É claro que isso muda toda a minha maneira de enxergar a vida. Pobres daqueles que vão na igreja do Senhor, na casa do Senhor, pedir para que o Senhor possa consertar as suas vidas terrenas. Vão pedir na casa do Senhor prosperidade. Vão pedir as quinquilharias e bobagens dessa vida temporal, que se consome como a fumaça de chaleira, irmãos. Olha para a vida, os irmãos aprendam com a vida. Veja pessoas que você conhecia há alguns anos atrás, como elas estão hoje. Olha como este sistema que está na terra está destruindo a vida dos povos, das famílias, para mostrar, para que eles possam compreender que não pode existir família, que não pode existir relacionamentos, que não pode existir obra alguma sem a presença desse Espírito maravilhoso que é o nosso Pai. Então, irmãos, nós temos, como povo de Deus, de anunciar boas coisas. É claro que se nós soubermos desta verdade, a nossa vida deve mudar naturalmente. Não é necessário que alguém diga o que deve mudar. É uma questão de consciência, tomada de consciência. E quando nós nos colocamos sob a proteção de Deus, sob o abrigo de Deus, o Espírito dele passa a ter poder sobre a nossa vida e faz dela conforme ele quiser. O que somos no cenário da vida? Se por nós não conseguimos fazer crescer 1 milímetro sequer dos fios de cabelo da nossa cabeça, o que somos, irmãos? Podemos controlar o nosso respirar? Faça um teste, vê se você consegue ficar sem respirar aí mais de 5 minutos, 10 minutos. Vê se você consegue. Você não consegue, porque não depende de você. Tudo depende de Deus, irmãos. Nos colocamos no centro da vontade de Deus. Nos colocamos no centro do interesse em conhecer este Deus, na sua profundidade, na sua grandeza.
e somos inseridos por Ele, não por alguém, mas somos inseridos por Deus, como membros e participantes dessa grande videira, desta grande árvore que diz o Senhor: eu sou a videira, vós sois os ramos e os galhos. Deixamos de ficar na casa do Senhor pedindo coisas. Ó Senhor, não esquece de mandar o salário do mês. Ó Senhor, não esquece de mandar saúde lá para casa. Irmãos, somos alistados para uma grande luta e achamos que o nosso general não vai cuidar de nós, não vai dar comida para nós. O problema nosso é comida, irmãos. O problema do mundo é dinheiro. É mesmo isso que eles falam aí, que é distribuição de renda? Mentira, irmãos. Não houve recentemente um governo no país que distribuiu mais a renda para os pobres, chegando até a dar para os pobres dinheiro? Não é verdade? Não houve isso? E o que aconteceu? Houve prosperidade por acaso? Diminuiu-se por acaso os índices de corrupção da sociedade? Por acaso os crimes diminuíram quando eles deram dinheiro para o povo? Quando eles facilitaram, deram emprego para todo mundo e fizeram uma grande onda de progresso que não era verdadeira, mas ela existiu por alguns instantes. O que é que aconteceu com os índices de criminalidade no país? Por acaso eles caíram? Não, eles não caíram, eles aumentaram. A prostituição aumentou também. É uma experiência recente, irmãos. Abra os seus olhos para conhecer a vida. As dificuldades do mundo não estão na questão de divisão de bens. O problema nosso não é bens, o problema nosso é de espírito. Nós precisamos saber quem nós somos, para deixarmos de viver à margem de Deus. A margem quer dizer, Deus está ali, nós estamos aqui. Deus pede para ir num caminho, nós vamos no outro. Nós temos que nos inserir no contexto de Deus, como ovelhas do seu pasto. A linguagem parece até uma historinha de ovelhas de pastor, de pastagens verdejantes, mas essas coisas simplórias, elas falam da grandiosidade da criação de Deus e de como nós somos participantes dessa criação. Ou nós entendemos isso, ou nós vamos ficar beijando mão de pastor, beijando mão de padre, vai ficar atrás de espírito, sabe? Vai ficar se divertindo com a adivinhação que existe dentro das igrejas evangélicas, espírito de adivinhação, acha bonito aquilo, falar em língua enrolada. Irmãos, vão ficar vendo essas coisas por aí, o sujeito ficar tomado, ficar dando risada, cai para o chão, rola, chora, aquela confusão, acha que isso é Espírito Santo. Vamos ficar dependentes dessas manifestações que só servem, na verdade, para chamar a atenção de descrentes. O povo de Deus não precisa de milagres para poder crer no Senhor, porque sabe por seu próprio coração que não pode ser de outra maneira este Deus maravilhoso e grandioso que a tudo criou. Nós cremos, não precisamos de sinais. O Salmo 90, ele começa dizendo assim: olha, Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio. Quer dizer, eu tenho que me colocar nesta batalha sob a proteção desse Senhor meu, que é Deus. Eu decidi isso. Eu não entendo ainda, não estudei, não compreendo, não vi os livros. Mas você decidiu? Eu decidi. Se você decidiu, pronto, já começou a valer. Está sob o patrocínio do Senhor. Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. E o que o salmista faz? Ele reconhece quem é Deus antes que os montes nascessem ou que tu formasses a terra, o mundo, mesmo de eternidade em eternidade, tu és Deus. Ele reconhece isso. Então, primeiro, esse mundo que chama tanto nossa atenção, aonde os nossos sentidos físicos experimentam as coisas, antes que qualquer dessas coisas nascesse, irmãos, o mundo que está à nossa volta, o Senhor já existia. Antes do Big Bang, antes do primeiro momento, instante da criação, do primeiro segundo da criação, quando não havia espaço, não havia tempo, não havia nada, só havia o Senhor. E nós somos as criaturas deste Deus. Ele reconhece isso, ele diz: Senhor, não tem uma outra coisa que eu possa fazer, a não ser me colocar sob a tua proteção. E tem a história sido testemunha de que ele é maravilhoso, porque em todas as gerações ele falou ao seu povo por meio dos seus profetas. É certo que o povo não gostou muito, mas falou.
Matava os profetas, jogava pedra nos profetas, jogava no buraco, cerrava no meio, colocava uma canga de boi no profeta, o profeta andava, sua profecia, o que nós fazemos com ela? Era assim que eles faziam. Mas o Senhor, em nenhuma geração, o Senhor deixou de falar ao seu povo pelos profetas. E hoje nós temos no mundo muitos profetas que estão chamando a atenção do povo para a realidade espiritual, não é para as coisas terrenas, não, irmãos. Eu estava vendo um documentário hoje sobre a eleição do Donald Trump, né, lá nos Estados Unidos, como presidente, e aí apareceram lá algumas igrejas, e o pessoal reunido, orando para ser bem sucedido, o governo do presidente e tal. Tudo bem, nós podemos orar pelos nossos governantes, está tudo certo, para que eles façam um bom trabalho, está tudo certo. Mas, irmãos, o nosso Deus disse que esse mundo já está condenado. Parece até que o império só faz coisa boa no mundo. Abra os seus olhos, vamos enxergar as coisas de um outro ponto de vista. É claro que nós oramos para o nosso presidente, para os nossos políticos e tudo mais, mas o mundo já está condenado, isso não tem conserto. Já está condenado. O desarranjo que está vindo aí sobre ele, ninguém pode fazer voltar para trás. Não tem como. Então, olhemos as coisas num ponto de vista além das coisas temporais. É o que esse salmista ele faz aqui, dizendo assim, ó, antes de tudo, Senhor, Tu és Deus. Olha o que Tu fazes com o homem, Tu reduzes o homem à destruição. Quer dizer o quê? Que o Senhor opera inclusive o nosso sofrimento, a nossa dor, a nossa desgraça. Tudo está sob o controle de Deus. O salmista não diz em certa passagem, se eu for fazer minha cama no inferno, o Senhor está lá? Então o Senhor está em todos os lugares, irmãos. Por isso ele diz aqui, tu reduzes o homem à destruição e dizes, tornai-vos agora filhos dos homens. Então ele nos cria na condição mais baixa da sua obra, permitindo que a escuridão tome conta de nós quando ele separa a nossa alma do seu seio. E depois ele mesmo diz a nós, agora vem até mim, tornai-vos meus filhos. Toda essa transformação, irmãos, está sob o poder deste Deus maravilhoso. Que nós precisamos honrar, que nós precisamos glorificar, que nós precisamos testificar, amar. Mesmo se a gente não compreender nada. Não precisa compreender. Amém? Se puder compreender, melhor, mas se não compreender, não tem importância nenhuma. Desde que você o glorifique, reconheça que Ele é o teu Deus. Não há outro Deus. Mil anos são aos teus olhos como o dia de ontem que passou e como a vigília da noite. Quer dizer, o nosso tempo, esse tempo que a gente passa, não significa nada para Ele. É nada, irmãos. 10 anos, 5 anos, 20 anos, para Ele. No turbilhão de transformação que Ele impõe à vida e aos seus filhos, o tempo é nada para Ele, 50 anos, 60 anos, 100 anos, 200 anos, perante o Senhor. 1000 anos são aos teus olhos como o dia de ontem que passou. Tu os levas como uma corrente de água, são como um sono. De manhã são como a erva que cresce. Quer dizer, tudo passa, para Deus, para nós é demorado, para Ele é muito rápido, irmãos. É maravilhoso esse Deus. De madrugada, a vida floresce, cresce, à tarde corta-se e seca. Somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor somos angustiados. Veja que profundidade tem o pensamento desse homem, que reconhece que não existe nada que não esteja sob o governo deste Deus poderoso. Até as nossas aflições, até as nossas angústias. Ah, mas então por que Deus não faz a gente só ser feliz?
Irmãos, Ele está nos preparando para isso, pode ser? Ou que é tudo pronto? Eu digo aos irmãos sempre, se fosse só dia, não tivesse noite, o dia seria trevas. Nós necessitamos de referenciais, nós precisamos experimentar as coisas, e as vidas nos são concedidas para que a gente possa viver todas as experiências determinadas por Deus. Ele diz, a tua ira nos consome, Senhor. Olha que isso aqui é lá para trás, em mais de 500 anos antes de Cristo. Olha o pensamento de um homem desse, a elevação do pensamento dele. Diante de ti, versículo 8, puseste as nossas iniquidades, os nossos pecados ocultos foram colocados à luz do teu rosto. Quer dizer, Senhor, tu nos conheces lá por dentro. Até os pecados que nós não sabemos que cometemos, Ele sabe. Tem algumas sandices que a gente faz achando que é coisa certa, estamos fazendo errado. Ele conhece a nós em profundidade. Não existe nada em nós que seja oculto ao Senhor. Nós saímos do Senhor. E desde então, Ele cuida de nós. Como é que nós vamos esconder um pecado, né, do Senhor? Como que vamos esconder um pecado do Senhor? Ora. De muito tempo sabemos que os pecados são geradores de situações cheias de sofrimento. Sabemos disso. Então, se você está envolvido em pecado, preste atenção. Criatura que está me ouvindo aqui, criatura que está me ouvindo lá, se está envolvido em pecado, sai fora. Sai fora disso. Confessa, clama, pede, faz alguma coisa. Porque o pecado gera sofrimento. Os nossos dias, versículo 9, vão passando na tua indignação. Passamos os nossos anos como um conto que se conta. Nossa vida é como uma historinha que se conta para criança. É um conto. Nós damos tanta importância à vida, isso, aquilo, quero ter, quero ser, possuir, quero ter poder, quero tirar não sei que diploma, sei lá o quê, irmãos. É nada a nossa vida, isso é importante para o mundo. Mas para Deus, a importância é só relativa à experiência que nós vivemos. Amém? Certo dia, uma senhora me procurou perguntando sobre a formação profissional do filho. E me apresentou lá várias opções de profissão que aquela criança poderia ter. Aí ela me disse, o que a senhora acha? Eu digo, não acho nada, eu acho que pode ser qualquer profissão dessa aí. Ah, mas não tem umas que são melhor, mais útil, mais produtiva? Qualquer uma serve, senhora. E para o seu filho, alguma coisa da igreja, você já pensou em conduzi-lo no caminho de Deus, por exemplo? Quem sabe ele pode ser um pregador da palavra de Deus em vez de ser um profissional das coisas do mundo. A gente está tão cheio de profissional, não é? Não é mesmo, irmãos? Tem profissional sobrando aí para todo lado. Olha o Enem. Quero ver o que eles vão fazer com tanta gente formada. Não é mesmo, irmãos? Então, acha que isso tem mesmo importância para Deus? Não tem importância alguma, irmão. Mas a formação da palavra de Deus no coração do teu filho, isso tem importância. Porque ele pode ser qualquer coisa na vida. Se ele for um homem de Deus, ele é um homem bem-sucedido, tudo o que ele fizer prosperará. Porque está no Senhor. A vida, irmão, só tem valor se nós consideramos o Senhor. Fora disso, é ilusão, é conto que se conta. Os dias nossos vão se consumindo na indignação de Deus. É claro que Deus quer uma coisa gloriosa para nós. É claro que Deus tem pressa, irmãos, que a gente entre no caminho.
Não deixe para amanhã, não. Ah, vou ver se o mês que vem eu faço parte da comunidade, da igreja e tudo mais. Toma uma decisão hoje, procura o pastor da igreja e diz, pastor, eu quero ser membro da igreja. Você que está vindo aí a primeira vez, segunda, terceira, 10ª vez, não sei, ainda não virou membro da igreja, por quê? Vem ser membro da igreja, vem trabalhar para o Senhor. E vem estar ao lado do Senhor. É diferente, hein? Vim na igreja pedir, vim na igreja trabalhar. Ixi, tem uma diferença, irmãos. Ó, muito grande. Venha trabalhar, fazer parte, eu quero participar. Os dias da nossa vida chegam a 70 anos. Versículo 10. Fico pensando como é que esse sujeito profetizou os nossos dias, né? Como é que ele sabia dessa época que não vivia 70 anos? A expectativa de vida era bem menor. Mas ele profetizou, segundo a palavra do Senhor, os dias da nossa vida chegam a 70 anos, e se alguns homens, pela sua robustez, pelo ser forte e tudo mais, chegam a 80 anos, a vida deles é uma canseira e enfado. A gente chega a 80 anos, não aguenta mais a vida. Canseira. Não é mesmo, irmãos? Cedo a vida é cortada. Somos levados como se estivéssemos voando para algum lugar. Senhor, quem conhece o poder da tua ira? Segundo és tremendo, assim é o teu furor. Ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Olha que maravilha isso, que coisa maravilhosa. Que palavra, esse Salmo 90 aí, marca direitinho. Quando você estiver atormentado, vem ler o Salmo 90. Aproveita e lê o 91 também, que é bom também. E o 92, e todos os demais. É muita coisa boa ao mesmo tempo. Ensina-nos a contar os nossos dias, ensina-nos a viver, ensina-nos a valorizar os nossos dias, de tal maneira que nós possamos alcançar a sabedoria nos nossos corações. Não é sabedoria do mundo, é sabedoria de Deus, da vida, das coisas, das relações, da criação de Deus, dos seus mistérios. É isso que Deus quer nos ensinar, irmãos. A sabedoria do mundo não é que ela é desprezada, é que ela é fácil de ser adquirida. Qualquer pessoa pode adquirir a sabedoria do mundo, depende só da inteligência. A sabedoria de Deus não. Ela depende do Espírito de Deus e de você querer tê-la no seu coração. Você tem que tomar essa decisão para você conhecer os mistérios de Deus. Entenderam, irmãos? A gente só separa as coisas. Não é que nós estamos condenando a sabedoria do homem, mas ela só é útil para as coisas da vida terrena. Toda a sabedoria do mundo, da ciência do mundo, toda ela não é capaz de levar a alma para a região de luz depois da morte, se ela não tiver Jesus no coração. Toda a sabedoria, pode pegar tudo, ciência, toda ela completa. Se você não aceitar Jesus como teu Senhor e Salvador, você vai morrer e vai para a escuridão com toda a sua sabedoria. Pelo menos você vai ter com que se ocupar lá, lembrar da sua sabedoria. Qualquer obra que você fizer não pode estar destituída da presença de Deus. Por isso, clamemos ao Senhor para que Ele nos ensine a aproveitar o nosso tempo de maneira que tornemos sábios os nossos corações. E aqui no versículo 13, ele bem no estilo do salmista, né, ele faz um clamor: volta-te para nós, Senhor. Até quando? Não é, Senhor? Apressa-te na nossa vida, manifesta-te a nós. Aplaca-te para com os teus servos, acalma o teu espírito, não nos passe por tantas provas, farta-nos de madrugada com a tua benignidade, para que nos alegremos, nos regozijemos todos os nossos dias. Alegra-nos pelos dias em que nos afligiste, pelos anos em que vimos o mal. Ele nos ensina a reconhecer que os dias maus, eles têm um valor precioso para a alma.
As pessoas não gostam de sofrer. As igrejas querem tirar o sofrimento das pessoas. Não conseguem entender o papel do sofrimento na vida delas. Alegra-nos, Senhor, faz-nos compreender esses dias em que vivemos na aflição e pelos anos em que vimos o mal. Apareça a tua obra aos teus servos e a tua glória sobre seus filhos. E seja sobre nós, Senhor, a formosura do Senhor nosso Deus. Confirma em nós a obra das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Amém. Que coisa maravilhosa. Seja sobre nós a luz do rosto do Senhor, para que nunca mais voltemos a servir as trevas. Amém, irmãos? Não queremos servir as trevas mais. Verdade? Amém? Diga amém bem forte. Amém. Isso quer dizer assim, é verdadeiro e eu confio no Senhor. Tudo que o Senhor disse é verdade. Amém. Então ensina-nos, Senhor, a aproveitar os nossos dias para ter sabedoria. Apareça sobre nós a tua glória. Senhor, a formosura do teu rosto, Senhor, esteja sobre nós e confirma todos os dias a tua presença, mostrando o resultado da obra das nossas mãos. Sim, confirma essas obras, as obras que fizemos todos os dias, porque o Senhor tem nos pedido e queremos, Senhor, que o Senhor manifeste a nós as tuas verdades. Que Ele confirme tudo aquilo que nós estamos fazendo para mostrar que Ele é um Deus presente e que não nos deixa sozinhos em momento algum. Que a igreja seja abençoada. Os irmãos reunidos aqui e os que recebem a palavra nas outras cidades. Amém.